Segue travando. E segue travando. Vou voltar com a Anaída e as Missiones aqui. O Matheus. E a gente tentando resistir, né? Ô, coisa difícil. Pena que perdeu o áudio de Evaldo Mocarzel aí. Perdemos também a possibilidade de salvar. É a terceira vez que trava. Vamos lá. Vamos tentar. Agora que a gente se programou para estar aqui, vamos tentar. Ainda bem que o Matheus está disposto a tentar também. Até porque tá lindo, né? Ouvir o Matheus mesmo, porque... Mas o conteúdo... Ó, tem gente falando, a Larissa falando que volta quantas vezes for. Eu também volto quantas vezes for. E tem gente dizendo aqui que deu para ouvir bem o Evaldo, né, Matheus? Deu. Deu para ouvir a pergunta dele, né? Resposta não, né? A resposta não. Tá bom. Eu vou ser sucinto. Eu agradeço ele dizer que eu consigo dar conta do arco. Eu adoro o Evaldo. Ele tá sendo gentil demais. Às vezes eu não dou conta do arco todo, não. É difícil. Mas eu acho que você tem que ensaiar cinema, quando o cinema é feito a sério, como quem vai ensaiar teatro. E aí realmente todo mundo ter o arco todo na cabeça. Na televisão é um pouco mais fácil, por incrível que pareça, porque, em geral, grava-se mais na ordem. A não ser que você faça um especial que é feito muito antes de entrar no ar, como o Cine Hollywood, um dos últimos que eu fiz, ou mesmo agora Todas as Mulheres do Mundo. A gente gravou como cinema, fora da ordem. Aí, nesse caso, você tem que ensaiar tudo com todo mundo. Pelo menos fazer algumas leituras, para criar internamente essa mini certeza de onde está o personagem quando você está em tal cena. É claro que depois que você tem mais alguma experiência, mesmo se você não ensaiar tanto, você vai fazendo um quebra-cabeça das coisas que você já fez e de como completar o arco dramático a partir do que foi filmado e do que falta filmar. Também já fiz dessa forma. Mas o ideal para mim é fazer como num filme. Quando é possível fazer na ordem, isso é muito raro, aí é o paraíso. A gente vai como numa peça de teatro, incorporando aquilo que passou para continuar o balé, né? Não deixa de ser tudo um grande balé. Um balé emocionado, mas balé. Eu quis falar que balé e partitura, eu gosto de falar balé e partitura, porque quando eu falo numa certa possessão ou num descarnado, possessão não mística, não mística, possessão de víscera, ou num descarnado, né, como se tivesse tirado a primeira pele, e você encontra o personagem em você, pode-se ter a sensação de uma dança burra ou de uma dança cega, e um ator muito nas mãos de um diretor, né? Que precise dizer para ele balizar menos, mais, vai, vai, vai. Às vezes acontece do diretor realmente ter que balizar, mas apesar do descarnado, você está com o terceiro olho ligado, acordado. Você é o marionetista de você. Você é o marionete e o marioneteiro é você mesmo. É bem bonito. Principalmente no teatro, quando esse estado fica presente durante todo o espetáculo. Às vezes isso escapa em cena, quando você está numa peça. Às vezes a marionete se descontrola um pouco, ou o marioneteiro está um pouco duro, tenso, ou a plateia não é boa, porque tem plateia que não é legal. E atrapalha um pouco o Claro. marioneteiro, mas o nosso ofício é tentar retomar aquilo, né? Para deixar todo mundo na vertigem dessa coisa que acontece entre a gente no teatro. E o teatro não acontece nem lá na cadeira, onde estão as pessoas, nas cadeiras, nem lá no palco. Ele acontece meio que no meio, em alguma coisa que acontece. É pura comunicação. E aí eu quero voltar a falar sobre oração e religião. Eu tenho a pretensão, quando eu faço teatro, desde o início, acho que isso já estava no Paraíso Perdido, já estava no Jó, isso estava muito no meu Wojciech, o segundo, e muito agora na peça que eu faço como
os poemas da minha mãe, eu tenho a pretensão de que o meu teatro seja uma prece, seja uma terreira, seja uma catedral, uma igreja, mas livre dos dogmas de qualquer religião, incluindo esses dogmas, mas livre deles. Dançando eles, assim como se dança com a tecnologia, com a sabedoria, com a psicanálise, com a filosofia, com aquilo que teu corpo por acaso aprendeu das técnicas circenses, da tua ginástica lá, da tua malhação. É uma grande prece, é uma prece, como Shiva. É uma Shiva, aquela com muitos braços e muitas pernas. E é uma oração. Eu tenho a pretensão, desculpem pelo que eu vou falar, eu tenho a pretensão de que um dia o ser humano vai orar nos teatros, em peças de todos os tipos, de todos os gêneros, com os clássicos maravilhosos, com os novos autores, e que a gente não vai mais precisar se cindir, se dividir em crenças mais primitivas do que deve ser Deus, ou de como se deve homenagear Deus. Porque nós estamos em Deus já. Não é preciso nem ter fé, porque você já está na dança divina. Você já faz parte dela. Uma minúscula parte dela. E todas as partes são importantes. Você já está dançando em Deus. Eu juro que você já está dançando em Deus. Eu quase juro que quando você vai para uma igreja, não vou dizer nome de nenhuma igreja, mas que quando você vai para um tipo de igreja específica, aí sim você se divide de Deus. E olha que eu acho todo ritual bonito. Se você for para os rituais, sabendo que ele é só um dos rituais, aí é lindo. Porque aí você faz uma das danças. Mas se você se concentra numa dança só, eu acho que você saiu dessa ideia dançante de Deus. Eu tenho a pretensão de que o meu teatro seja uma oração. E acho que algumas vezes eu consegui. E acho que o cinema às vezes consegue. Apesar de ser outra viagem, porque não tem o ao vivo carnal. Mas às vezes o cinema também, por causa da projeção grande, da entrega, da arte de todo mundo, da entrega dos atores, da arte dos diretores, do fotógrafo, de todo mundo, às vezes vira prece, uma prece, um negócio que é maior até que o filme, né? Que é um detalhe. Assim, tem filmes que viram o filme da sua vida por causa de um movimento de câmera que foi feito e que modificou o mundo, deu ao mundo alguma coisa que o mundo ainda não tinha. Sabe? Assim como, por exemplo, eu acredito que quando uma espécie surge, é muito maravilhoso. Olha a controvérsia com Paulo José, a foto. Essa peça é do Jean-Claude Carrière, que foi roteirista do Buñuel. Quem comprou os direitos, a controvérsia, né? Quem comprou os direitos da peça foi o Pedro Bial e a Julia Gunn. E ofereceram para o Paulo José e para mim, para montarmos. Eu vi. No ano 2000. Eu vi no Teatro da Glória. 500 anos de Brasil. Era uma discussão. Aí tá o Anquito, é o palhaço que está ajoelhado diante do... Sim. Aqui é o Anquito. Olha quanta honra que a gente tem nessa vida, Bruno. É maravilhoso. Paulo José, Otávio Augusto, que é um gênio. Otávio é um grande ator. Ivan de Albuquerque, tá ali. Ivan de Albuquerque, grande parceiro do Rubens Correia, Teatro Ipanema, um grande homem da cena teatral carioca. E eu ali, de Bartolomeu de las Casas. De novo, uma peça que eu tentei fazer, uma peça da qual eu tentei fazer oração. Baseado nos autos verdadeiros, onde o alto clero discutiu se os índios americanos eram pessoas ou animais. Durou 3 anos esse debate todo, e o Carrière resumiu numa peça de tribunal. E tinha inclusive o Rui Polaná fazendo o índio, ele não está nessa foto, mas é um grande amigo em comum. Maravilhoso. É um grande amigo em comum, meu e do Bruno. Um cara moçambicano, veio para o Brasil junto com o Rui Guerra. Conheci ele na controvérsia, através do Paulo José. Nunca mais larguei, ele foi fazer
o Wojciech que eu produzi depois, com a Sibéria dirigindo. Ele era o louco do Wojciech. Sim, Eu amava o sim. Rui, ele era um sábio, Eu também. ele era um amigo mesmo para mim. Ele era Aliás, eu tenho muitos amigos de idade assim. Então eu perco muitos amigos de quando em quando, porque naturalmente uma hora a vida acaba. Então, Miriam Muniz, eu fui amigo íntimo, sofri muito quando a Miriam morreu. O Rui também, quando o Rui morreu, eu me arrependi de cada telefonema que eu não dei para o Rui, de cada vez que eu não fui para a casa do Rui, porque É, eu sou muito ogro, muito solitário, e ele me dava bronca às vezes, falava, amigo é para se ver, é para se encontrar, é para a vida ter momentos gostosos junto com um amigo. Você fica muito sozinho, ele tinha toda a razão. Aí quando ele se foi, eu fiquei mal, assim, falei, nossa. Mas tem coisas que a gente não é. aprende. Eu continuo sendo meio caseiro demais. Quem sabe a pandemia não me ensina a procurar fisicamente meus amigos. Olha, eu nem sei mais o que eu estava falando. Estava falando que Não, eu mas você pretendo tava que as falando. minhas Você peças tava, sejam oração. sim, Livre oração. mas e a Kitty Fel até comentou que você faz oração no teatro. As suas peças, o seu comportamento cênico é oração. Eu respeito o tablado. Eu respeito o tablado. Mas não de um jeito careta, não. Eu respeito Aham, claro. como altar. Eu acho que ele é Como um, tá, como algo sagrado, eu né? acho que ele é um altar. Eu acho que ele é um altar. Nisso, eu acho que eu tive muita influência do Antunes, do Zé Celso. O Zé Celso os espetáculos do Zé Celso são grandes orações. Orações brasileiras, carnavalescas, dionisíacas. Não Totalmente. são orações. É, E o Tom era um homem da oração. Até as temáticas, a queda dos anjos, o livro de Jó, o Apocalipse. O Tom é um homem que procura na mitologia da Bíblia, do Antigo Testamento, a mitologia grega. E ele encontra. Porque esses mitos da Bíblia uhum, nos formaram, a minha geração, muito. Essas fábulas do bem e do mal, da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia dos brancos, dos ocidentais, essa Bíblia judaico-cristã, né? Então ele procurava nelas o que elas têm de trágico e definitivo e maior do que uma religião específica. Acho que é disso que eu estou tentando falar. Vamos seguir para frente? Porque eu falo muito, né? claro. Não, mas a gente está seguindo para frente. Ouvir é maravilhoso. Mas nessa intenção de seguir para frente, assim, entrando um pouco num trabalho de televisão, mas em um que eu acho que é interessante para esse momento agora, eu trouxe esse. Que eu acho que é o teu primeiro. Esse é o meu A primeiro comédia da trabalho na vida privada. TV, gatão. E ele tem uma coisa curiosa para os dias de hoje, né? Tem. Sabe que eu não vou saber te falar? Isso é Jorge Furtado, Jorge Furtado. uma coprodução da Casa de Cinema de Porto Alegre, com quem eu trabalho até hoje muito. Uma direção do Uhum, Jorge Furtado, que é um dos maiores parceiros que eu tenho na televisão. Eu fiz muita coisa com o Jorge. Eu acho o Jorge um príncipe. sim. O Jorge é um príncipe, ele é um cara nada arrogante e todo o trabalho tem uma delicadeza que procura falar das coisas mais importantes da gente pensar com calma. Eu acho que ele é um guerrilheiro da calma, o Jorge Furtado. Ele está sempre com uma questão fodida sendo colocada, mas de uma maneira educada. Ele não é o berro, ele é o conselho do amigo. Sabe? Eu adoro o Jorge Furtado. Uhum. E foi meu primeiro trabalho. Comédia da vida privada. Eram os dois últimos. Olha o Murilo, que menino. Eu, então, vou estar um bebê. É uma delícia de ver, cara. Olha eu, um bebezinho. Eu tô com cara de Jonas do que esse companheiro. É isso que eu tô. Porque esse cara É, era um personagem, era um político de esquerda, fazendo pois campanha. é. Ele estava fazendo campanha e o Murilo Benício era um grande amigo dele, era publicitário.
e estava contratado pela direita, representada pelo Luiz Fernando Guimarães no episódio. E ele usava um vídeo que eles tinham um íntimo, em que eles fumavam maconha. Meu personagem era Andrew, chamava. Ele pegava uma imagem do Andrew fumando maconha e meio que divulgava. Não pela internet, que eu acho que naquela época nem tinha internet, não lembro. Mas dava uma divulgada por aí e eu perdi a eleição. Então tinha a ver com fake news já naquela época. Isso aí deve ser 1996. 6. Porque 97 6. é a Ilda Furacão. Que daí já é Exato. o próximo trabalho. Foi o que eu vi hoje. Olha como eu era, gente. Eu era igual o Jonas do Que É Isso, Companheiro. Por isso que olha o debate. Mas não mudou muito, olha não. o nosso debate. Eu vou te falar uma coisa. Tem entrado na TV Globo pelas mãos do Jorge Furtado, foi a maior bênção que eu pude ganhar. Porque ele faz cinema, e com a delicadeza do cinema. E a casa de cinema, bom, todo mundo que faz cinema aqui sabe que é uma delícia trabalhar com eles. Olha o Luiz Fernando, menino. Menino. É muito bom, Muito bom. E aí, dar esses primeiros passos na TV assim foi incrível. A gente trabalhou durante 10 dias, como se fosse um curta-metragem, um média-metragem. E depois o João Falcão me chamou para fazer um. Logo na sequência, eu fiz 2 grudados. O do João Falcão chamava A Voz do Coração. E depois já acabou. O Comédia da Vida Privada acabou. E assim, e depois disso você fez Ilda Furacão. Até aqui, assim, cara, o que você tem aqui, eu vou trazer umas fotos de alguns personagens rápidos, assim, só pra você ver. Tá. Porque não tem como passar por todos os trabalhos que você fez. Tá bom. Mas na sequência disso, você já fez, você fez esse trabalho que é a Ilda. O primeiro travesti... Aí você fez... Primeiro travesti de rua de Belo Horizonte, famoso, Cintura Fina. Maravilhoso, ele era um cara de Belém do Pará, e gordo. Cintura Fina era um apelido irônico. Mas incrível o seu trabalho. Eu amava fazer. E aqui, aí você fez também na televisão, Pai de Santo. O Paielinho. Né? Primeira novela do João Emanuel Carneiro, que era roteirista, de cinema maravilhoso. Tinha colaborado em algumas séries que eu fiz, com a Maria Adelaide Amaral, A Muralha, Os Maias, ele tinha feito. E a primeira novela dele, ele me chamou. Eu não queria fazer novela, Bruno. Eu tinha medo de fazer novela. Medo físico de fazer novela. E confiei, porque a viagem era guiada pelo João. Foi a Denise Sarraceni que dirigiu. A novela é um sucesso lindo, absoluto. Total. Muita gente fala para mim, EPPU até hoje. EPPU eu fazia uma coisa que juntasse o sinal da cruz com uma mandinga qualquer, sabe? Ui, sai pra lá, sai de mim. O personagem é um sucesso louco, Bruno, até hoje. EPPU eu ouço sem parar. EPPU. Pois é. EPPU, eu lembro. Cara, isso faz tempo também, né? Francisco Coco. E só passando rápido. Vai lá. Estamos passando rápido. É você com Francisco Coco. Aí a gente tem aqui o Carreirinha também. Carreirinha, olha como ele era bonitinho. Que era, você falou aquela coisa do sotaque, né? Esse é um dos personagens que representa isso. Muito sotaque. Você falou isso ali, né? Ele tinha muito sotaque. Ele... Aí você fez também... Não, eu amava esse personagem. Ele caiu nas graças das crianças. A novela era América, da Glória Pérez, que também tinha feito Ilda Furacão. Eu amava o Carreirinha, amava. E ele era um alcoólatra, um louco, um vândalo, e a sinopse era para que ele se destruísse. Ele ia se destruir ao longo da novela. E as crianças se apaixonaram, começou a ter um público infantil assistindo a novela por causa do Carreirinha. Então ela me ligou, uma coisa que inédita, nunca me aconteceu antes nem depois. Ela me ligou e disse, estou mudando o arco dele. Ele não vai se destruir, ele vai aprender a ler e escrever, ele vai parar de beber, ele vai casar, eu tenho que salvar o Carreirinha. Eu vou salvar o Carreirinha. Então fomos ao salvamento do Carreirinha. Eu, como ator de tragédia, livro de Jó,
e tudo, com essa cara de palhaço que eu tenho, eu estava feliz da vida de ter um personagem que fosse ter um fim trágico. Mas na É. hora que ela me disse isso, eu já mudei a chave e ele começou a ter aulas no Mobral, num tipo de um Mobral para. Aí tem uma cena Uhum. linda em que ele no casa ele faz isso em segredo. Ele se alfabetiza em segredo. E aí quando ele vai se casar, a Eliane Giardini pega a caneta para assinar o nome dele no lugar dele, já que ele não sabe escrever. E ele fala: "Não, eu que vou escrever", e vira para o público, para todo mundo que está na igreja, e é muito bonitinho. Ele fala assim: "Carreirinha agora sabe ler e escrever". Ai, todo mundo chorava, todo mundo chorava. Ele falava dele em primeira, como se ele fosse, sabe? Ele se chamava de Carreirinha. Pois é. Vamos lá. Muita coisa, né? Chorei Eu no vou passando casamento, a aos poucos Mariana aqui já. só para chegar em um que não tem como falar, que eu acho que é a quintessência disso tudo. E aí teve também, queridos amigos, Eu amava o Tito, Guerrilheiro. baita, é um baita time, né? Não, essa série era linda. Linda essa série. É, Um elenco. linda. Luiz Carlos, Drica. Eu era marido da Luiz Drica. Carlos. Uhum. Só gente maravilhosa. E um texto da Adelaide bem pessoal sobre a juventude dela. Sobre essa juventude de pessoas que tinham um sonho bem de esquerda que foi quebrado, né? Meu personagem era o Tito, que era bem meio que uma releitura do que seria o Ziraldo, o Betinho, um cara que tinha voltado do exílio, tinha que se adaptar à vida careta, capitalista, mas não conseguia se conformar com isso. Ele era muito lindo, o personagem Tito. Uhum. Pois é. Eu amava o Tito. Eu adorava essa série também. Adorava essa série também. Era linda, era bom ver o bate-bola de vocês. Aí você fez aqui também o Paió. Olha que delícia. O Opaió é uma série baseada no longa-metragem da Monique Gardenbeck com o Bando Olodum, Uhum. de Salvador, bando de teatro, e o Lázaro Ramos como protagonista. O Wagner Moura fez o filme, um personagem que chamava Bocão, e por algum motivo não Uhum. pôde fazer a série. Então me chamaram, eu achei uma responsa. Eu acho o Wagner Moura um grande ator para ser o que o Uhum. Wagner Moura seria, só que não igual. E chamaram de queixão. Então era um baixo astral, era um cara, era um malandro baiano, baixo astral, branco e racista. Era o vilão, vilão engraçado. E a honra de trabalhar com o bando, Olodum, que eu adoro quando tem esses trabalhos em que as pessoas não são tão conhecidas do público e não moram nos grandes centros. Então são atores muito frescos, com frescor, assim. A plateia fica encantada de descobrir quem é quem, e nunca viram antes em outra novela. Tá todo mundo sendo primeiro voo da gaivota, sabe? Eu adoro Uhum. essas chances. Isso aconteceu também no Cine Hollywood. Eu amei fazer o Cine Uhum. Hollywood por isso, porque é um elenco Ela de é, pessoas é ótima. que faziam o filme, assim como o Opaió, mas que não faziam TV. Então, isso dá uma novidade para o trabalho, você fica quase que não querendo atrapalhar com a sua presença tão já. Aliás, isso é uma coisa que é bonita da gente falar, assim, como vai ficando difícil você defender a veracidade do personagem depois de fazer muitos, né? Uhum. Muitos. Porque você se identifica com cada um e o trabalho é de identificação visceral, carnal, além da construção física e de sotaque, de classe social e sexualidade, né? Que isso é um trabalho mais racional. Mas tem essa identificação carnal, descarnada, que Uhum. você vai fazer com cada um. E cada um deles vai revelar para você mesmo e para os outros um pedaço teu que ainda não tinha sido visto, talvez. É como se você fosse virando
uma cortina toda cheia de rasgos, cada personagem é um rasgo. E atrás dessa cortina Uhum. você vai sendo mostrado cada vez mais, a cada rasgo mais mostrado, a cada rasgo mais mostrado. Tem uma hora que você não sabe mais onde rasgar. Quando te fala, vamos fazer uma coisa inusitada, algo que ninguém nunca viu, eu me arrepio, porque eu estou atrás de uma cortina totalmente rasgada. Eu estou exposto. Ao mesmo tempo, eu ainda teimo em não entrar como eu mesmo. Apesar de já ter feito em alguns momentos, falar, não quer saber, aqui não tem personagem mais. Acabou o personagem. Eu tenho que entrar como eu. Aconteceu já. E ficou bom. É bem louco. É meio Marlon Brandiano, vai? É um negócio que assim, não, sou eu. Né? Uma coisinha aqui para me ajudar a caracterizar, né? No caso do Marlon Brando, é um algodão aqui, dentro da boca, e eu vou, né? Aham, no Poderoso Chefão. É, É, no Poderoso já Chefão. fiz isso, já entrei sozinho, sem ajuda de nenhum cacuete, nada, dizendo esse personagem já sou eu. Foi uma experiência que eu fiz com o Cláudio, a gente talvez possa falar sobre isso. Fiz com o Cláudio Vamos falar. algumas vezes. Mas tudo isso para dizer É, que você foi mostrando tantos trabalhos que eu fui percebendo como que eu fui sendo exposto. Vamos seguir, que eu estou adorando rememorar também. e assim, esses são alguns, né? Alguns trabalhos de vários que eu trouxe fotos para poder chegar nesse aqui que começou sendo televisão e depois virou cinema e foi um boom. Literalmente um boom, que é o Alto da Compadecida, né? Que é um capítulo à parte também. É. Né? E que é um trabalho genial, né? Eu acho que eu nem vou me delongar, Bruno, tanto tempo falando do alto, porque o alto é tão Uhum. falado, ele é tão parte de nós todos, ele já transcendeu assim um pouco. Eu já assisto como um espectador, eu não consigo me ver mais, não consigo me criticar mais. Quando eu assisto o alto, eu já dou risada junto com todo mundo, porque faz muito tempo, faz 20 anos, e porque a construção do Suassuna é tão perfeita que não foi tanto esforço assim para o arquétipo tomar conta da gente, todos nós. O cangaceiro do Nanini, o Chicó do Uhum. Celton. Eu preciso fazer uma pausa aqui para falar do Celton, porque é uma das pessoas que eu mais admiro assim na na nossa seara, que é um cara que está muito tempo na estrada e cada vez se reinventando, aprofundando o seu trabalho, está se tornando um diretor Uhum. incrível, já é, e que se coloca em cena, se filma como o Woody Allen, como o Orson Welles, assim, é difícil fazer isso. Não estou comparando as obras, estou dizendo a feitura, estou falando da feitura, Claro, claro. do, do, da prática, isso é uma coisa muito desafiadora. Eu estou muito impressionado com isso. Eu tenho assistido agora na quarentena, ele me puxou a orelha outro dia, e eu não tinha visto a sessão de Hum. terapia dele, a última temporada, eu tinha visto as outras. E, cara, além de tudo, Sei. ele é um ator maravilhoso, econômico, Maravilhoso. totalmente É. sentido, sincero, econômico, muito ao contrário de mim. Eu me acho sempre muito expressionista, assim, eu queria às vezes ser mais econômico. Eu tento às vezes e eu acho que eu mal consigo. Não, você consegue. Eu Você tento. consegue. Você transita bem. O teu trabalho na Febre do Rato, por exemplo, é uma prova disso. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a febre do rato é um Que dos... você vai para o minimalismo. Mas a febre do rato era, era essa questão que eu queria te falar, quando eu decidi não fazer o personagem. Eu fiz um sotaque mínimo, porque ele estava no Nordeste, mas eu realmente decidi entrar dentro do filme e assistir o filme. Eu ia fazer Uhum. o Zizo, o poeta, mas a gente vai falar disso Sim. depois. Eu só quero falar do Grilo e do Chicó e do Alto, no sentido de que aqui acontece a oração. E, para o nosso grande Uhum. espanto, não só quando ele foi para a tela do cinema,
ele virou oração, ele é uma prece, o Auto da Compadecida do Guel Arraes. É Ele verdade. também é uma prece na televisão. Quando o Auto vai para a TV, acontece um lance no Brasil. Rola um lance. É. Eu posso dizer porque eu sou o cavalo do Grilo, então eu sinto isso antes e depois da exibição. Quando a Globo exibiu agora, em comemoração aos 20 anos, a série toda, eu e Celton, a gente ficou protegido por uma camada espessa de afeto, onde quer que a gente estivesse, um negócio que tinha a ver com uma prece, assim, uma prece da gente amar quem a gente é, que eu acho que é sobre isso, o Alto, é amar quem Uhum. nós somos. E não é à toa que ele está ali localizado na retomada do cinema brasileiro, né, há 20 anos atrás, pouco depois do cinema estar em retomada, e ele é, na minha opinião, um dos filmes, ou talvez o filme mais responsável, junto com Cidade de Deus, que é um pouco depois, e Central do Brasil. Eu também acho. Eles são É. filmes responsáveis pelo brasileiro ter feito as pazes com o seu cinema, me parece. O público, né? O público O público, brasileiro, o principalmente. O público público brasileiro, gostar de ver filme o brasileiro. público brasileiro voltou a ver. E eu acho que o Alto é um, é um agente fortíssimo disso. O Alto é talvez o definitivo, assim, sabe? Então, eu não sei falar muito sobre isso. É um brinde, é um presente, é um, é uma honra, é quase que o trabalho que vale uma vida. Às vezes, quando eu estou triste, eu falo, tudo bem, se você morrer de Covid, tem o Alto aí, as pessoas vão poder olhar e lembrar do teu trabalho e do Brasil, quando o Brasil gostava de ser brasileiro. Fale isso não. Eu tenho Fale medo de isso ter não. Covid. Não. Vamos pular essa parte. Que assim. Lima Duarte, Rogério, que já partiu, Nanini de Cangaceiro, todo mundo encarnado no arquétipo. Os arquétipos do Ariano são simples. E o Guel é um diretor maravilhoso, muito culto, muito inteligente e obcecado. E a equipe dele, o Cal nos figurinos, a Marlene Moura na caracterização, todo mundo concentrou, a gente ensaiou muito, muito o Alto, a gente ensaiou E, muito. Foi demais. e tem. Eu não e- sabia fazer o João Grilo, eu ficava enganando nos ensaios. Eu tinha medo daquilo tudo e é uma responsabilidade enorme. E eu tinha dito que eu ia fazer Vesgo, mas também durante os ensaios eu não podia porque eu tinha que ler o texto. Eu tinha dito que eu ia fazer bem rapidinho, com sotaque bem rápido, ia mais agudo para contrastar com o Celton, que ia ser mais lento. Eu tinha falado coisas e demonstrado um pouquinho, mas eu não tinha feito. Quando chegou no primeiro dia que botou a câmera, realmente, assim, tem que fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha certeza se aquilo tudo, o dente que eu e a Marlene tínhamos inventado, a roupa verde que o Cal tinha feito comigo, os olhinhos verdes, tudo junto, em movimento, ia dar certo. Eu não sabia se ia dar certo mesmo. Acho que a gente nunca sabe. Mas nesse caso eu não Não, sabia é. mesmo. Me deu um calafrio, um medo. Um medo. Eu falei, nossa, que horror, tem uma equipe inteira aqui em Cabaceiras, todo mundo veio para cá, todo mundo saiu de casa, todo mundo tá esperando que eu seja o João Grilo, entendeu? E talvez eu não possa, e talvez eu não consiga. E aí, parte dessa fragilidade que eu acho que ele tem, deve ter um pouquinho a ver com isso. Mas assim que acabou o primeiro take, eu nunca mais me preocupei. Tinha acontecido, era isso. Eu olhei para o Guel, olhei para o Guel com uma carinha de o que eu fiz, sabe? Eu acho que eu botei a cabeça para fora do bar. Acho que foi a primeira coisa que a gente fez, para fora da padaria, eu e o Celton, assim. Foi a primeira coisa que a gente fez. E Vesguinho, assim, embaixo dele, falando do Antônio Moraes e uma coisa assim. E quando eu voltei, o Guel estava lá dentro com a câmera. Eu olhei para ele em pânico, achando, como sempre, o ator acha que o outro tinha arrasado. Eu tinha achado que o Celton tinha
feito a coisa mais linda do mundo e que eu não tinha conseguido. E aí ele olhei pro Gel e ele fez uma cara de é isso, muito calmo. E era. Então foi o tipo de personagem assim que baixou na hora, né? Porque às vezes acontece essas coisas. Você prepara, você faz tudo, você experimenta e tal, e cai naquela coisa que o Bressani fala, que o Bressani fala que o cinema é a única arte que a gente filma para ver como é que vai ficar. É. Que a gente faz para ver como é que vai ficar. Né? Mas é lindo de ver, é aquela coisa que o tempo passa, mas ela se mantém, né? Se mantém no primor, é um trabalho lindo e genuinamente brasileiro, né, Matheus? Muito. Completamente brasileiro. Isso é o melhor, assim, né? É um autor brasileiro, uma peça baseada em tradições muito antigas, europeias, que acabam descambando na literatura de cordel nordestina. O grilo existia lá no cordel. O Ariano meio que tirou o grilo da boca do povo para fazer o alto. É tudo muito emocionante. É tudo muito emocionante. Eu hoje em dia assisto o alto como qualquer pessoa assiste, achando todos tão bem nos seus papéis. E é maravilhoso. Não parece que sou eu. É maravilhoso. Não parece mesmo. Agora, teve um outro trabalho que você fez. Eu vou jogar aqui. Deixa eu ver, vou botar uma outra foto sua. Vou botar essa aqui. Ai, que Teve um outro trabalho que você fez que teve um outro amigo, não é esse não. Esse foi só uma foto que tem 1000 personagens. Mas tem um outro amigo teu que mandou um áudio aqui e relembrou uma história. Eu vou botar o áudio aqui para você ouvir. Tá. Para todo mundo ouvir. Esse é o Pacheco da primeira temporada do Filhos da Pátria, né? Sim. Esse é recente. E vamos ver se você reconhece essa voz aqui. Eu vou trazer as imagens do filme na sequência. Tá. É o Renan. Eu fiz um trabalho com o Matheus. Fiz vários, né? Mas fiz um que foi uma delícia, que foi a concepção do Belmonte. E foi um filme, um dos meus melhores filmes, assim, eu revi esses dias e acho um puta filme. Queria pedir pro Matheus contar pra galera, se ele lembrar, da chegada dele a Brasília. Porque tava todo mundo lá, o Matheus na época fazia Da Cor do Pecado, fazia aquele painho que fazia iê, não lembro como é que era o bordão. PPO. Ele tava super mega famoso e ele tava gravando pra caralho e chegava depois. Conta pra ele. Pergunta pra ele se ele lembrar como é que foi a chegada dele em Brasília, no aeroporto. Você lembra? Ele falou que você estava muito, como você acabou falando agora há pouco, atiçado pelo público por conta do Pai de Santo, que você fez na novela. E aí ele relembrou, ele falou, cara, quando ele viu que eu ia fazer, que a gente ia ter essa conversa, ele falou, quero mandar uma pergunta pro Matheus, por favor, aí, cara. Se eu me lembro. Como foi a chegada dele no aeroporto em Brasília? Não lembro. Será que foi muito craudiado de pessoas? Não sei. Parece que sim. Olha, segundo o que eu entendi do que ele falou, foi isso. Milen Cortais. Milen, eu não lembro. Amor, eu não me lembro. Mas eu me lembro de todas as nossas cenas na concepção mesmo. E eu me lembro... Bom, a Concepção, para quem não sabe, é um filme maravilhoso do Belmonte, do Zé Belmonte. É um dos filmes que eu fiz que eu mais gosto. E é um desses filmes onde eu não tinha muito como fazer um personagem. O nome do personagem era X, e ele pregava a destruição do ego, a destruição das carteiras de identidade, um anarquista. E que você podia ser quem você quisesse a cada dia. Muito parecido com o que acontece com um ator, mas era uma proposta política. Então ele era o mestre de cerimônia, o líder de uma seita meio louca, de pessoas mimadas de Brasília, filhos de políticos. O filme começava, a primeira palavra que o filme dizia, vinha pela voz do Milen, um off dizendo, Brasília é uma merda.
É, Era assim que começava. uma seca danada, uma coisa assim, ele falava. A primeira coisa era, Brasília é uma merda. Esse personagem, então, era um pouco mais velho, que eu sou um pouquinho mais velho, que o Milian, que o Juliano, que as meninas. Uhum. E foi a primeira vez que eu trabalhei com o Casarré e com o Milian. Me apaixonei para o resto da vida, eu amo essas pessoas todas. Amo o Zé Belmonte, nunca mais fiz Sim. nada com o Zé. E é um dos filmes que, cults, assim, que eu fiz, assim. De vez em quando alguém chega e fala, nossa, eu quero aquela concepção. Outro dia eu revi É. e achei muito mais bacana do que eu tinha achado, inclusive, quando estreou. Eu adoro. É um filme de experimentação de linguagem, um filme modernoso, de interpretações lindas, de um exercício Uhum. de liberdade para filmar delicioso e com algumas cenas antológicas. Inclusive, valendo uma suruba com eu, Juliano Casarré e Milian. Todo mundo de pau duro de verdade na cena. Quando deu ação, os paus foram ficando moles. Me deu um desespero. A gente trabalhou tanto para deixar aqueles paus duros que a gente queria fazer a cena de pau duro. Não tinha sexo explícito, mas aparecia pelado, ele Muito dentro de uma bom. suruba na penumbra. E a gente queria que as pessoas vissem que a gente estava com o pau duro. Então a gente deu um jeito de ficar de pau duro, cada um deu seu jeito atrás das câmeras. E quando deu ação e a gente começou, os paus foram ficando Essa história é moles. ótima. O meu pau, que é menor, ficou mais duro mais tempo, porque é menos sangue para perder. O pau do Mini e do Casarré rapidamente ficou mole. Tanto que eu era o travesti, eles eram dois homens e eu estava de travesti, o X. Eles estavam com o pau tão mole que quando a gente chegou no quarto, ninguém combinou nada. Um deitou, o outro deitou. Os dois de bundinha para cima, para eu comer, porque eu era o único de pau duro. Que maravilha, cara. Ai, E o Juliano, e o Juliano que tem aquele pau que não é pequeno, né? não, O Juliano é o pau do impressionante. Juliano tem vida própria. É impressionante, cara. Nossa Senhora. Enfim, vamos. São dois atores maravilhosos. Maravilhoso. São dois atores maravilhosos. Sim. Eu depois fiz muitas Sim. coisas com o Millen, muitas coisas mesmo. E eu conheço o Millen há muito tempo, muito tempo. Muito. No Teatro de São Paulo, vendo o Millen em cena. Eu amo o Millen mesmo, eu acho um ator. Primeiro que ele fotografa de um jeito, só ele tem o rosto tão angulado, tão picassiano. É de Picasso, É verdade. aqueles ângulos, É verdade. os dentes, o nariz do Milian. É um homem lindo para a câmera. A câmera ama o Milian. E um ator tão lindo. Eu vi ele se formando desde o início, sabe? E é um ator assim, desses que faz. E vai ficando melhor, melhor, melhor. E tem uma coisa, eu quero fazer esse elogio. Tem uma das minhas peças preferidas é o Bonde Chamado Desejo. Eu amo essa peça. Eu amo essa peça. Tennessee Williams. Eu gostaria muito de fazer essa peça, uma revelação, assim. E eu gostaria muito de fazer a Blanche Dubois. Eu tenho a pretensão de um dia ser uma mulher em cena. Que na peça da mamãe eu não faço uma mulher. Eu faço um filho que às vezes dá voz à própria mãe. Mas é um balé, é um bailado, né? Visceral, Uhum. de homenagem e de tristeza embelezadora. Mas eu tinha vontade de ser uma mulher alguma vez mesmo, que não fosse um travesti, que fosse uma mulher em cena. Tentar fazer isso. E eu adoraria fazer a Blanche Dubois. Então eu assisto todas as montagens que são feitas do bonde. E o filme, claro, o filme do Elia Kazan é filme de cabeceira para mim. Eu acho o trabalho da... É maravilhoso. Como é o nome da menina do Vento Levou, meu Jesus Cristo? Da atriz da Blanche Dubois, do Elia Kazan. Bom, sumiu Oh, aqui. meu Deus. Mulher do Lawrence. Alguém vai dizer. Vivian Lee. Alguém vai dizer. Alguém vai Vivian dizer. Lee. Vivian Lee. Eu acho a Vivian Lee uma loucura. Ela é uma bailarina
uma bailarina da dor, da neurose. Ela é linda como atriz, assim. Tanto você vê que ela não tem tantos filmes assim, mas você fica cravado, você fica modificado mesmo, assim. É muito técnico e ao mesmo tempo muito intenso. Tanto no Vento Levou, que eu adoro, quanto no Bonde Chamado Desejo, ela faz uma, Vivian Leigh, ela faz uma Blanche Dubois arrepiante. E eu vi o Millen fazendo, na montagem da Cibele, com a Leona Cavalli e a Bel Teixeira, fazendo o bofe do Bonde Chamado Desejo. Difícil fazer depois do Marlon Brando. Difícil fazer. E olha, ele de Kowalski era um show, Millen. Não sei se você está aí. E eu não lembro de Brasília. Seguimos. Millen deve estar cozinhando agora. Ele não. Eu não lembro. Ele manda o áudio assim. A gente se fala pelo WhatsApp, mas é sempre assim. Aliás, quando a gente fez a live, eu fiz com ele. Ele falou muito de você. A gente falou muito de você, aliás. Que bom. Mas vamos lá. Vamos entrar na parceria importante que você comentou agora há pouco, que é outra coisa que não tem como. Só avisar uma coisa, a gente está com 46 minutos, vai cair daqui 14, eu acho que dá tempo da gente falar dessa parceria. E aí a gente cria a última hora de nossas conversas, porque tem muita coisa interessante pra caramba. Uau, a gente vai seguir mais. Mas trazendo essa... Vamos, claro. Não tem como. Tá bom. Não tem como. O que você vai fazer na quarentena? Não, eu não tinha E aí nada. tem os filmes de... Então, tiramos a hora, tivemos problema técnico e estamos aí. E aí tá Amarelo Manga, e eu vou trazer trechos de vários filmes, de todos, porque você fez todos os filmes do Cláudio Assis, todos longas. Você vai deixar rolando? E eu vou deixar rolando e você fala dessa parceria aí, Matheus, porque isso aí não tem como tirar um filme só, né? É uma parceria, é um time mesmo, é muito forte o trabalho de vocês juntos. É uma história de vida, né? É uma amizade. Pois é. O meu trabalho no cinema com o Cláudio Assis é um pouco o que significa o teatro oficina para os atores que estão lá com o Zé Celso há muitos anos, né? A diferença é que a gente para entre um filme e outro para que se escreva novos roteiros, para captação de recursos, cada um vai um pouco para suas coisas, depois a gente volta a se encontrar para o próximo filme. Então a gente está junto. Ele sempre fala comigo dizendo o nosso cinema tem que ser assim, assim, assim. Ele nunca fala comigo meu cinema, que é uma coisa que o Claudão às vezes faz, daquele jeito dele, pernambucanão, né, guerreiro. Meu cinema é de gente honesta, né? Meu cinema é do Brasil de gente honesta. Eu amo o Cláudio. Assim mesmo. Eu acho o Cláudio um homem bom. Um homem bom. É difícil eu falar isso de alguém. É raro isso. É raro eu ter uma percepção disso. E muitos vão poder dizer várias coisas, mas não me importo mais. Eu digo a vocês, o Cláudio é bom. É um homem bom. Isso é muito importante. É maravilhoso. Isso é muito importante para mim. E estar com ele sempre é sabendo que ele quer fazer um filme legal para todos nós, falando de alguma coisa que ele acredita mesmo que seja importante ser denunciada ou contada ou encantada. Então eu amo, eu adoro, é uma parceria de amizade, eu vou para os filmes mesmo quando a gente está brigado, não tem como eu não ir. Já fui para lá totalmente encantado pelo trabalho e já fui para lá contrariado, não querendo estar lá e indo mesmo assim. Posso contar algumas historinhas rápidas? Você acha que dá tempo? Conta. Dá. Quando estiver chegando perto de completar 1 hora, eu te aviso. Tá. O manga foi o nosso primeiro... É o fruto do nosso namoro. A gente se conheceu num festival eu não lembro mais. Acho que foi em Recife mesmo. E a gente se conheceu 5 anos antes do manga ser rodado. E ele me chamou já para o manga. Ele encontrou comigo e falou, você faria o Dunga, uma bichinha, faxineira, de um hotel, num filme meu? Aquele cara, com aquele sotaque... Texas Hotel. Com aquele cara, com aquele sotaque, com aquela cara de Cláudio Assis. Eu me apaixonei pelo Cláudio, achei ele bonito. Mesmo. Achei ele um gato, um homem gabiru brasileiro e tal.
E topei, e 5 anos depois a gente estava filmando o Dunga, a bichinha. Uhum. A bichinha. O Amarelo Manga, muito, muito também por causa do Hilton Lacerda, ele é dentro da retomada o filme que pegou a chanchada brasileira como base para fazer um filme, para fazer um cinema, entre aspas, sério, um cinema consequente. Todos os arquétipos você vai encontrar nas chanchadas dos anos 70. O Dung, ele é o veludo, sabe, do Plínio Marcos, ele é a bichinha com aquadas porno chanchadas. Você vai encontrar a crente, que na verdade é uma vagabunda. Os arquétipos do cinema nacional, quando o cinema nacional era mais chulo, durante a ditadura, e que foram trazidos de peças legais de Plínio Marcos, sabe? Coisas assim. Esses personagens que ficaram meio disfarçados, de uma certa maneira, num certo período do nosso cinema, eles foram reafirmados no Amarelo Manga, muito por causa da pena, da caneta do Hilton Lacerda e dos desejos do Cláudio Assis. Então, a minha retomada do cinema brasileiro, como eu estava contando para vocês, além de tudo tem isso, tem esse parceiro que estava pegando os tipos emblemáticos do cinema brasileiro, que tinha sido abandonado, porque o cinema tinha meio que acabado, meio que falecido, e rebotando vida neles. Vamos revivê-los. Eu era bichinha, Quaquá. Assim como no Auto da Compadecida, eu achei que ia ser fácil, enganei um pouco as pessoas, e quando eu cheguei lá, é um pouco diferente, que no Auto eu tinha medo do personagem, eu achava muita responsabilidade, o João Grilo. Mas o Dunga eu achei que ia ser fácil. Eu já tinha feito Cintura Fina na televisão, eu achei que eu ia dar um jeito. E quando eu cheguei para morar com o Cláudio, com o Walter Carvalho, com o Hilton Lacerda ali, para a gente construir o filme, eu vi que não era isso. Que tinha uma desgraça correndo por tudo, que ela não era exatamente o foco principal, mas era. Era um filme poético, de coisas degradadas, sobre como a gente ama errado. Cláudio definia assim. Então a gente se apaixonou nessa aventura e depois a gente foi fazer o Baixio das Bestas. Baixio. Aí as imagens. Eu tinha feito 2 novelas, eu estava exausto. Eu estava exausto no Baixio das Bestas. E eu não queria ir. Eu não queria ir. Era o Everardo, um personagem misógino, um maconheiro, agressivo, líder de uns agroboys. É um filme sobre a violência contra a mulher. A mulher humana, e a mulher terra. A monocultura da cana. É um filme sobre a violência contra a mulher. É lindo esse filme. E eu era esse cara. E eu falei pro Cláudio, eu não vou poder ir, eu não tô nada legal. Eu tava bebendo muito, Bruno. Eu tava muito no osso, assim. Eu tava no talo. Eu falei, eu vou te atrapalhar. Entendeu? E ele falou, não, esse teu personagem não tem nada de bom. Vem com tudo de ruim e a gente filma. Maravilha. Então, e ele topou isso e eu fui, e realmente o personagem é horrível. Eu acho bonito o resultado, eu gosto de como ficou o personagem. É claro que quando eu assisto eu me lembro de como eu estava infeliz na minha vida, então isso tá nele, eu deixei isso acontecer, ele é um cara rancoroso, insatisfeito, mas não tem nada a propor naquele momento. E depois a gente fez A Febre do Rato, que foi quando aconteceu isso, que eu contei para vocês. Eu era o Zizo, que era um poeta, o meu personagem. É um filme lindo. Lindo. Esse poeta era um alter ego do Cláudio Assis, um poeta maldito. Eu desde o Amarelo Manga, eu já era o Zizo. Quando se falava desse filme que um dia ia acontecer. Mas quando a gente se aproximou do Zizo, eu já tinha visto o Irandir fazendo, inclusive, o Baixio das Bestas. E esse personagem, um homem nordestino de verdade, que era o alter ego do Cláudio, e eu achei que tinha que ser um ator que tivesse
primeiro, mais identidade com o Nordeste do que eu, de verdade. E depois que Você já parecesse, me contou essa e história. depois que parecesse Você já me mais contou isso. fisicamente com o Cláudio. E que não fosse um cara branco totalmente. O Irandir não é um branco, né? Ele é um homem brasileiro, uma cor brasileira. E um ator, em muitos aspectos, maior que eu. Então, foi uma briga medonha, Bruno, com o Cláudio. Isso, você está abrindo mão do personagem mais lindo que eu já criei, que o Wilton já escreveu. Eu falei, eu não posso pegar para mim se eu acho que para o filme é melhor que seja o Ira. O nosso cinema, eu falava para ele, é o nosso cinema. Não é para. Que lindo isso. Porra, foi muito lindo. Acho que foi uma prova de amizade mútua, porque aí ele virou, depois de uns dias, a gente desligou o telefone. Foi um telefonema muito difícil. A gente desligou e eu não ia mais fazer o filme. Eu também chorei, eu estava em Tiradentes, eu chorei. Falei, nossa, não vou fazer o filme do Cláudio. Que viagem, como eu estou louco, eu sou um louco. Ligou uns dias depois e falou, tá, relê o roteiro e escolhe um personagem para você. E eu escolhi, então, o Pazinho, que era para ser... Eu falei que às vezes a gente rouba papel de alguém, né? Era do Antônio Pitanga. Era pra. Era do Pitanga. Ih, Era um homem de cor, um senhor de 60, 70 anos, casado com uma travesti. Eu não sabia que era do Pitanga, mas eu disse, eu quero o Pazinho. Ele falou, mas o Pazinho é um velho negro. Eu falei, tudo bem, eu faço o Pazinho, eu envelheço, se você quiser. Mas e por que você quer fazer o Pazinho? Eu falei, eu acho que eu vou fazer um Pazinho do caralho para você. e Porque eu é do vou caralho. poder ser o melhor amigo de você, que está representado pelo Irandir. Eu vou ser o melhor amigo teu. E eu vou poder assistir o filme dentro do filme. E foi o que eu fiz. É nesse personagem que eu te digo, eu não construí o Pazinho. Eu fui assistir o filme. Claro que eu ensaiei muito, trabalhei muito. Eu gosto das minhas cenas, algumas eu amo. Eu adoro a relação dele com a Vanessa, que é a Tânia Granucci, uma transgênero que faz, uma atriz maravilhosa. E eu tinha a oportunidade de ver, de ficar dentro de um filme, assistindo o filme. Isso foi uma coisa linda que aconteceu e depois de toda essa discussão. É um dos meus trabalhos, Bruno, que eu mais gosto. Não ganhou prêmio, tudo foi para o Irandir, óbvio, tudo foi uá, febre do rato, poeta, tararararará. Mas eu amo a minha presença nesse filme. Eu acho um dos trabalhos, E é incrível. eu acho um dos trabalhos meus mais bonitos, onde eu não E estou pra mim. chamando a câmera para E pra, mim, sabe? é. E pra mim é o mais bonito do Cláudio, de todos os filmes, pra mim. Como obra. É É lindo, difícil lindo, dizer lindo, isso, lindo. mas é muito lindo. Olha só, vai cair daqui um minuto. A gente tem que Vai parar cair, ali, não, eu vou então. encerrar. Não, eu vou encerrar, vou salvar a live e a gente volta em um minuto. A gente continua com os dois filmes Falta o da Big sequência Jato, do falta o Big Jato e o Piedade. Big Jato, Piedade, e aí a gente continua falando de outras parcerias e vamos entrar também na sua direção, que é primorosa. Então, estou encerrando agora e a gente volta em um minutinho. Beijo, amor.